contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Oramos por justiça nas portas. Oramos para que toda a maldade direcionada a nós, direcionada à nossa casa, direcionada aos projetos do Senhor na nossa vida, que todo tipo de maldade seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, tu tens o poder de desviar todo o mal que estiver, Senhor, sendo forjado ou até mesmo em trânsito contra nós. Quebramos nesse momento e pedimos a proteção e também a bênção do sangue de Jesus Cristo. Essa é a marca sobre as nossas vidas, o sangue precioso dele, cobrindo a nossa vida e cobrindo a todos da nossa casa. Nos livra do mal e que todo tipo, Senhor, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de inveja, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos por um aumento, oramos por um crescimento, oramos por um avanço do Espírito. Oramos para que as bênçãos do Senhor cerquem a nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor levante fortalezas ao nosso redor. E também guardando a nossa mente e o nosso coração, Pai, de todo tipo de influência e de todo tipo de pensamento negativo. Senhor, eu oro nesse momento para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa vida. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Sim, nós te pedimos, Pai, que essa semana seja uma semana de favor de Deus. Seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana de prosperidade. Seja uma semana que recursos sejam liberados. Seja uma semana, Senhor, aonde possamos estar fortes no Senhor. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda dor. Eu digo a toda enfermidade. Eu digo a toda influência do mal. Renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida e que todo jugo espiritual, todo peso que você entrou aqui nessa oração carregando, que esse peso, esse jugo, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz também que é ligado na terra, é ligado no céu. Por isso, Senhor, nós ligamos aqui um propósito de jejum e oração. Eu irei fazer, Senhor, esse propósito de jejum e oração. 14 dias sem pão. 14 dias, Pai, que eu estarei me consagrando aqui nessa oração e pedindo justiça nas portas. Tudo aquilo que deveria ter vindo a nós, mas que não chegou a nós, oramos para que isso seja liberado, oramos para que isso venha para as nossas mãos, que isso chegue no nosso caminho, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos dando início a um propósito de 14 dias, onde nesses 14 dias, começa hoje, 7 mais 7, eu estarei em oração e em jejum. Se você tem condições de saúde de fazer esse jejum comigo, faça. Eu tirei o pão por 14 dias. E não é uma coisa fácil para mim, porque é uma coisa que eu como todos os dias. Gosto muito de pão caseiro também. Então, por 14 dias, vou fazer esse propósito. Se você quiser me acompanhar ou quiser consultar seu médico para fazer o jejum, fique à vontade. Se você não puder fazer esse jejum, fique em paz. Só faça a oração que nós estaremos jejuando. Eu acredito que esse jejum todos podem entrar, mas depende de cada um também, tá bom? Então, veja aí com o seu médico, ore a Deus, veja se isso é para você. São 14 dias, Deus colocou no meu coração 7 mais 7, que eu vou estar orando por injustiça e maldades. Porque a injustiça
ela rouba de você o que é seu. A injustiça rouba o que deveria chegar a você. Então, nesses 14 dias, vai ter restituição. Nesses 14 dias vai ter cura. Esses 14 dias vai ter milagre. Esses 14 dias vai ter muito livramento de Deus. E eu quero convidar você, sabe, a fazer com entrega total esse propósito. Como assim com entrega total? Estar conosco 6 da manhã e 18 horas, nesses 14 dias sem falhar. 14 dias sem falhar. Amém? Vamos estar juntos nesse propósito, vamos mergulhar. E é para aquele, de repente você está sofrendo injustiças. Tem muita maldade contra a tua casa ou contra a tua família. Você precisa entrar de cabeça nesse propósito. Só que não é uma coisa que eu posso pegar você pela mão e conduzir você. Eu não vou estar na tua casa, entrando no teu quarto, te levantando da cama e dizer, irmão, vamos lá, ora. Não. Isso é um propósito que a gente faz com Deus. Amém? É um propósito com Deus. É com o Senhor. É um propósito com o Senhor. Então, quero perguntar a você que está entrando aqui nessa oração. Você quer fazer esse propósito? Está orando comigo aqui às 6 da manhã, às 18 horas, por 14 dias, sem quebrar? E aqueles que vão fazer o jejum, tirando o pão, por 14 dias, coloca aqui nos comentários também. Escreve, estou dentro. Você que vai participar desse propósito, escreve aí nos comentários, estou dentro. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Amém? Nós vamos juntos, nós vamos entrar como um batalhão no reino espiritual para conquistar as nossas bênçãos. Então eu convido você, nesses 14 dias, a você marchar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Amém? É um propósito diante de Deus. É algo que Deus colocou no meu coração. Tem muita coisa que precisa ser destravada. Tem muita coisa que precisa ser restituída. Tem muita coisa que precisa ser movimentada. E nesse propósito de 14 dias, eu creio que isso acontecerá. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Muito bem. Peço também a gentileza de cada um de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não ativou as notificações, ativa. Muito bem. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está no Salmos 25, verso 12 ao 14, que diz: Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Deus vai revelar coisas a você. Tudo o que você precisa fazer é temer a Deus. Se você temer a Deus. E, gente, nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas perderam o temor de Deus. Onde elas acham que são livres para fazer aquilo que elas querem. Sim, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Elas esquecem dessa segunda parte. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é com esse entendimento que nós temos que caminhar aqui nessa terra. Eu não posso usar da minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus para fazer coisas da minha cabeça, o que ferem princípios espirituais. É por isso que existem passos para vivermos uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. E a primeira delas é, na dúvida, nunca vá em frente. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus não vai colocar dúvida em você. Amém? O inimigo, sim, ele pode semear dúvida, mas a voz de Deus, ela lhe dá coragem, ela lhe dá ousadia, a voz de Deus lhe inspira, a voz de Deus é uma força muito poderosa. Então, se você está orando por algo e você ficou com dúvida sobre uma resposta, que você acha ter tido de Deus, se a dúvida está dividindo o teu pensamento, está dividindo o teu coração, então não vai em frente. Não vai em frente. Por quê? Porque a voz de Deus, ela traz certeza. A voz de Deus traz convicção. A voz de Deus faz você romper o natural.
A voz de Deus tira o teu pé para fora do barco. A voz de Deus faz você caminhar sobre as águas. Essa é a voz de Deus. Agora, a voz do inimigo, a voz do nosso adversário, ela carrega insegurança, ela carrega medo e ela carrega dúvida. Entenda, um dia de dúvida pode criar 365 dias de sofrimento. Por quê? Porque a dúvida vai fazer você entrar em caminhos que não são aprovados por Deus. A dúvida, ela está roubando o seu presente. É por isso que Deus não opera na dúvida. Se não for por fé, é pecado. Se não for por fé, é pecado. Se Deus não está colocando certeza, se Deus não está colocando convicção em você, irmão, não vai em frente. Você não sabe se deve vender, você não sabe se deve comprar, você não sabe se deve ir para a esquerda, se deve ir para a direita. Então, irmão, ora um pouco mais, mas não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não entre em uma oportunidade que Deus te deu com dúvida. A dúvida não é de Deus. É como eu disse, um dia de dúvida pode gerar 365 dias de sofrimento. Entende isso? Porque se você caminhar pela dúvida, você está ouvindo uma voz que está confiando, mas não em Deus, está confiando em você mesmo. E essa voz é fraca. Essa voz não faz você caminhar no sobrenatural. Essa voz não é poderosa. A voz poderosa, ela dá coragem, a voz poderosa dá força, a voz poderosa dá ânimo, a voz poderosa faz você saltar muralhas, a voz poderosa movimenta a sua vida. Essa é a voz de Deus. A segunda coisa, para você caminhar em vitória, é descubra seu lugar de propósito, o lugar do seu desígnio, o lugar que Deus tem para a sua vida. E se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando em qualquer lugar. Eu vou repetir isso. Se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando a qualquer lugar, porque o ser humano, ele é adaptável. Mas, ao mesmo tempo que ele é adaptável, ele pode estar num lugar que não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o propósito dele. É por isso que algumas pessoas não vão para frente. Porque elas não conseguem discernir o lugar que Deus quer elas. E ali naquele lugar elas vão prosperar. Naquele lugar as portas se abrirão. Naquele lugar será uma bênção para ela. O Deus que conhece o futuro já tem um lugar para mim. Já tem um lugar para você. Certo? Ou seja, hoje eu entendi isso. Eu posso ir a qualquer lugar do mundo, mas eu tenho um lugar geográfico, aonde está o meu escritório, aonde está a minha família, aonde está a igreja. E aqui eu tenho uma base. Aqui eu tenho uma base. Aqui eu tenho um lugar que Deus me designou. Eu não estou aqui apenas por vontade. Eu estou aqui também porque existe um propósito pairando sobre a minha vida, sobre o lugar, sobre o ambiente. Existe um propósito divino. Então, às vezes, as pessoas querem que as coisas aconteçam no lugar que deu na cabeça delas. Não, porque aqui, esse lugar, tem muita oportunidade, e eu conheço fulano aqui, eu conheço ciclano, você pode conhecer meia cidade. Se você não está no lugar do seu desígnio, se você não está no lugar do seu propósito, aquele lugar não vai ser uma bênção para a tua vida. Ao contrário, aquele lugar vai tirar de você. Aquele lugar vai, de alguma maneira, eu posso dizer, roubar de você, vai roubar de você o seu tempo, vai roubar a sua energia, vai roubar o seu dinheiro. Por quê? Porque você não está designado para aquele lugar. Aí você diz assim, não, mas pode dar certo. Pode dar. Pode dar, mas não do jeito que Deus quer. Do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. Então, entenda, se você estiver no lugar que você não foi designado por Deus para estar, aquele lugar, ele vai ser
uma perda para você. Por isso, entenda, ou você está no lugar certo, ou você vai se adaptar a qualquer lugar. E quando a gente se adapta a um lugar, nunca vai ser a mesma coisa do que o original. É que nem você adaptar uma peça num carro. Sabe, você vai adaptar uma coisa, não vai ficar 100%. Não vai ficar 100%, não vai ficar como deveria ficar. Por quê? Porque não é original. Não é original, não está designado para o propósito certo. A terceira coisa que eu aprendi com Deus, que a provisão divina só é garantida no lugar que Deus designou você. Então, tem esse lado, a prosperidade, não estou falando da riqueza, mas a prosperidade, o que é a prosperidade? É não ter falta de nada. A prosperidade, ela está designada para você no lugar que Deus quer que você esteja. Então, no lugar que eu estou, ali tem prosperidade. Mesmo que haja uma cidade do lado, digamos, da minha, uma cidade a 10 quilômetros da minha, mas se Deus me designou aqui para esse lado, é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que a minha provisão é garantida. A provisão garantida está em uma geografia, está em um lugar específico. Então não faz coisa da sua cabeça. E também, se Deus está lhe dirigindo a uma coisa, é melhor você fazer. Quando Elias, escute isso, eu gosto muito dessa palavra porque ela é uma direção para mim e para ti. Quando Elias, queridos, ele estava no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que ali Deus estava sustentando ele. Era pão que chegava para ele todos os dias. Ele tinha a água do ribeiro. E sabe, Deus estava sustentando ele todos os dias. Havia uma provisão sobrenatural na vida de Elias. Deus estava colocando a mão sobre ele. Mas chegou a hora que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, o que Elias fez? Elias se movimentou dali. Por quê? Porque a providência divina naquele lugar encerrou. Quando a provisão divina encerra num lugar para você, e você permanece naquele lugar, saiba que você está entrando na força do braço. Não é mais o favor de Deus. Não é mais a graça de Deus. As coisas não vão fluir mais como fluíam antes. É por isso que eu tenho que acompanhar as mudanças da provisão divina. Às vezes Deus não vai te mudar geograficamente, mas Deus vai mudar você de estratégia. Deus vai mudar você de trabalho. Por exemplo, você tem uma imobiliária. Aí, às vezes, você está focando em venda de apartamento na planta. Aí, mudou o lugar da tua providência. Agora, Deus está lhe dando a oportunidade de você vender casas em condomínio. Ou seja, mudou o foco. Por quê? Porque a tua provisão divina mudou. Então, você tem que... É por isso que por que Deus faz essas coisas? Porque Deus deseja que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu. Olha que tremendo isso. Deus quer que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu, a ponto de perceber as movimentações do Espírito. E quando percebemos as movimentações do Espírito, somos abençoados. Quando percebemos as movimentações do Espírito, Deus derrama graça, Deus derrama favor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Amém? Eu sei que esses passos são passos de vitória, são passos de rompimento e de avanço para ti, para tua casa, para tua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, que eu estava no outro Salmo, ontem de noite estava lendo o outro Salmo, Salmo 91. Quero ler um testemunho aqui para você, um testemunho que eu recebi da Vanessa, e ela escreveu assim: meu nome é Vanessa e acompanho o Senhor há 1 ano. Suas orações sempre trazem paz, direção e força nos momentos difíceis. Hoje, dia 11, durante a oração das 6 da manhã, o Senhor declarou que até às 18 horas viria a notícia esperada e que Deus agiria em uma situação difícil. Eu tomei posse daquela palavra, venho crendo e confessando em milagres, e pouco depois das 16, recebi uma ligação. Os contratos que estavam travados há mais de 45 dias foram liberados.
Glória a Deus. Ô, Vanessa, Deus é bom, hein? Deus é fiel, Vanessa. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas de você, compartilha enquanto eu declaro o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu tive uma visão de uma pessoa com as palmas da mão em carne viva. Eu não sei se isso é uma alergia ou uma machucadura que alguém teve aí na palma das mãos, mas Jesus Cristo é da saúde. Seja você quem for que entrou aqui nessa oração, Jesus Cristo te dá saúde. Tem uma pessoa que se chama Dirley. Eu não sei se é esposo de alguém ou é alguém que está aí na oração. Deus está te visitando agora. Amém? E o Senhor está liberando favor sobre a tua vida. Dirley, você verá a glória de Deus no teu caminho nessa semana. Amém? Tem uma mulher também que se chama Mara, que está me ouvindo. E Mara, o Senhor está te fortalecendo. Tem uma unção fortalecedora, Mara, vindo sobre a tua vida. O Senhor está colocando algo sobre teus ombros, onde você vai romper e vai avançar. Em nome de Jesus Cristo, nada vai bloquear o teu caminho, porque o Senhor está te fortalecendo. Então creia, nessas reuniões que você tem aí pela frente, Deus estará contigo. Ele está te capacitando. Aleluia, glória a Deus. Também quero falar com o Gerson, ou com a mulher do Gerson, que está aí me ouvindo. A paz de Deus, o shalom de Deus está sendo liberado sobre a tua casa. E você vai começar a ver um destravar nas finanças de vocês, na família de vocês, um destravar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por vocês. E você que está dentro dessa oração, que vai entrar nesse propósito comigo, escreve aí nos comentários, estou dentro, eu vou tirar o pão. Quem quiser me acompanhar é livre, tá? Eu vou tirar o pão, é o jejum que eu vou fazer. E vou orar contra toda injustiça e contra toda maldade. E você não sabe, às vezes, a maldade que muitas vezes tem contra nós. É por isso que nós precisamos orar. Amém? Eu convido você a entrar nesse propósito de oração comigo. Você que está dentro aí, entra com fé, mas entra com responsabilidade também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, apresentando a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse propósito e está se posicionando em oração. Senhor, nós estamos entrando, Senhor, em conquista agora. Estamos entrando em conquista, sim, Pai, porque recebemos essa direção de orar contra a injustiça, contra a maldade, e no nome poderoso de Jesus nos revestimos agora das armas da luz para quebrar completamente todo projeto do inimigo, todo plano de Satanás, todo
toda obra de maldade, tudo aquilo, Senhor, feito, Senhor, nas trevas, tudo aquilo feito na escuridão, contra nós, contra a nossa casa, nós quebramos completamente a influência do mal, o agir de Satanás. Damos ordem agora que todo tipo de ação do inimigo seja quebrado em o nome de Jesus e que o Senhor fortaleça a nós, fortaleça a nossa casa, abre caminhos de prosperidade, de conquista, de avanço, de aumento. Oramos também, Senhor, pela saúde de cada pessoa. Eu oro para que tudo aquilo que foi lançado contra ela, que por 7 caminhos bata em retirada. Oramos o nome poderoso de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que a tua mão seja sobre essa pessoa, seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro agora quebrando toda obra de injustiça, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi tirado injustamente, aquilo que foi desviado, que pertencia a nós, mas que foi desviado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja restituição. Oramos agora para que haja restituição e liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. Que haja justiça nas portas, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberemos essa palavra. Haverá justiça em favor da nossa casa. Haverá justiça em nossas portas. Haverá justiça em nosso caminho. Haverá um liberado Espírito Santo, muitas vezes mais do que nós pensamos ou imaginamos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós quebramos também toda palavra, toda sentença maligna contra a nossa casa, toda sentença maligna contra nosso trabalho e declaramos, não vai parar de crescer, não vai parar de avançar, não vai parar no propósito de Deus. E nós oramos para que a provisão divina que está designada para o nosso propósito, essa provisão chegue até nós. Que toda provisão divina que foi desviada pelo inimigo, que o inimigo tentou resistir, impedir que chegasse a nós, nós oramos agora para que toda obra de resistência espiritual seja quebrada em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, por um avanço da vida dessa pessoa, graça, favor e bênçãos sobre ela e sobre todos da sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você recebe essa palavra e essa oração, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Até mais.